Olá, meus queridos irmãos e irmãs, estamos de volta aqui com a nossa Escola Bíblica Palavra Viva. E nós estamos com o nosso curso O Ser Humano e o Seu Destino, ok? E hoje nós estamos dando início à nossa penúltima lição, que é a lição de número 8. E hoje nós vamos falar sobre Sheol e Hades, tá? Sheol e Hades. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 16, e nós vamos ler aí do versículo 19 até o 31, ok? Você está com a sua Bíblia aí? Se não, corre lá, pega. Nós vamos ler Lucas 16, 19 ao 31. Ok? Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo, e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão, morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. As duas palavras do título dessa lição talvez pareçam estranhas a muitos leitores, a muitos leitores da palavra, porque elas não são palavras portuguesas, elas não existem na nossa língua. Seol ou Sheol, tem pronúncias que é Seol, outros pronunciam Sheol. Mas essa é uma palavra hebraica, e Hades é uma palavra grega. São palavras que aparecem frequentemente no texto original da Bíblia. Seol aparece 65 vezes no Velho Testamento e Hades 10 vezes no Novo Testamento. E é importante que saibamos o que elas significam. As duas palavras expressam a mesma ideia. Vemos isto em Atos 2:27, onde encontramos uma citação do Salmo 16:10. No referido texto do livro de Salmos, o escritor usou a palavra Seol. E na citação em língua grega, Lucas usou a palavra Hades. Não pode haver dúvida, a palavra hebraica Seol ou Sheol equivale a Hades na língua grega, ok? Então é a mesma palavra, só que um está em hebraico e a outra está em grego. Mas como expressar essa ideia em português? É aqui que a dificuldade começa. Não existe em nosso idioma nenhuma palavra que traduza satisfatoriamente a ideia contida no vocábulo Seol. Os tradutores da Bíblia
tem usado uma diversidade de palavras na sua tentativa de transmitir fielmente a mensagem divina. Na versão corrigida, João Ferreira de Almeida, se usa principalmente as palavras inferno e sepultura. Mas em alguns casos encontramos outras expressões, como o mundo invisível, do Salmo 89, 48, e várias vezes ele até desistiu da tentativa de traduzir e simplesmente transcreveu a palavra original. Isso é para você ter ideia de como que é difícil fazer a tradução dessas duas palavras, né? Pelo fato de não existir uma palavra na língua portuguesa que dê exatamente a ideia do que seja Seol e Hades. Então, se você pegar o Jó 17, 16, né? Livro de Jó, Jó 17, 16. Ela descerá até as portas da morte, quando juntamente no pó teremos descanso. Então aqui a expressão portas da morte, né, faz menção que ao Sheol. Também Salmo 139, 8, Atos 2, 27, 31 e outros textos, né? A versão atualizada de João Ferreira de Almeida mostra-se mais confusa ainda. Essa tradução emprega palavras como sepultura, além de inferno, sepulcro, morte, abismo e cova, além de expressão como reino dos mortos, para Isaías capítulo 14, versículo 15. A tradução de Matos Soares usa principalmente a palavra inferno e também palavras como sepulcro, morte e abismo, bem como a expressão habitação dos mortos. Essa confusão aparente dos tradutores deve-se ao fato de não haver na língua portuguesa uma palavra que traduza plenamente a ideia contida nas palavras Sheol e Hades. As diversas palavras que usaram representam uma tentativa honesta e sincera de aproximarem-se da ideia do texto original, levando em conta o contexto de cada ocorrência da palavra. Nós vamos considerar as palavras mais usadas por eles e veremos que realmente não são adequadas. Primeira palavra, inferno. A palavra inferno traz para nós a ideia de um lugar de sofrimento, onde o fogo nunca se apaga. Não há dúvida de que tal lugar existe, mas a palavra Seol ou Hades não significa isso. Em Gênesis capítulo 37, versículo 35, nós vemos que Jacó, um servo de Deus, esperava ir ao Seol. Jó, que era um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal, conforme Jó capítulo 1, versículo 8, também falou do seu desejo de ir ao Seol. Jó 14, 13. Isso já é suficiente para provar que Seol ou Hades não era um lugar reservado exclusivamente para os perdidos, pois até servos de Deus esperavam ir para lá. Salomão confirma isso em Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. Sepultura, a segunda palavra. Uma sepultura é uma cova funerária, é um jazigo, é um lugar onde se enterra o cadáver. O Seol, porém, não é uma sepultura. Considere os seguintes fatos. Primeiro, a língua hebraica usa keber ou keburar para indicar uma sepultura. Nunca usa a palavra Seol para isso. A língua grega não usa Hades, e sim Minemeion, Minema ou Tafos, quando quer falar de sepultura. 2. Existem muitas sepulturas espalhadas por toda a face da terra, mas só existe um Seol, ou Hades. Quando se faz referência, então, à sepultura, evidentemente não se está falando de Seol ou Hades. A Bíblia não usa o plural dessas palavras. 3. Todas as sepulturas que existem são de propriedade particular. Lemos na Bíblia da sepultura, ou seja, Keber, de Jacó, em Gênesis capítulo 50, versículo 5.
e da sepultura Queburá de Raquel, em Gênesis 35, 20, e de muitas outras. Nunca lemos do Seol ou do Hades de alguém, pois o Seol ou o Hades não é de propriedade particular. Então, está dando para acompanhar? Então, sepultura e inferno não são palavras às quais Seol ou Hades se refere. Mas, em quarto lugar, falando de sepultura, as sepulturas têm localização geográfica. Nos dois casos citados acima, vemos que a sepultura de Raquel estava no caminho de Efrata, Gênesis 35, 19, e a de Jó estava em Canaã, Gênesis 50, versículo 5. A Bíblia, porém, não indica nenhuma localização geográfica de Seol. Não se acha neste país nem em qualquer outro. Quinto lugar, todos têm visto muitas sepulturas. Nenhum homem vivo jamais viu o Seol ou o Hades. Sexto, homens cavam sepulturas, Gênesis 55, e compram sepulturas, Gênesis 23, 9. Edificam sepulturas, Lucas 11, 47, e as adornam, Mateus 23, 29. Ninguém cava, compra, edifica ou adorna o Seol ou o Hades. Então, por essas, nós podemos perceber que Hades ou Seol não fazem referência à sepultura. O contraste entre o uso de Seol ou Hades na Bíblia e as palavras hebraicas gregas que significam sepultura deixa bem claro que sepultura não é uma tradução correta de Seol ou de Hades. Várias vezes a Bíblia usa Seol em contraste com o céu. Se você quiser conferir, Jó capítulo 11, versículo 8, Isaías 14, 14 e 15 e Amós capítulo 9, versículo 2. São termos grandes demais para a mente humana. Representam o desconhecido. Uma cova rasa na superfície da terra não serviria como contraste com o céu. Fica claro, pois, que mesmo no uso poético da palavra, Seol não é uma sepultura. Na primeira ocorrência de Seol na Bíblia, Jacó falou que desceria ao seu filho José no Seol, Gênesis 37, 35. Ele pensava que José tinha sido devorado por uma fera e, portanto, não acreditava que José não estivesse em alguma sepultura. Contudo, disse que desceria ao seu filho, ao Seol. Seol, pois, não é sepultura. Agora vamos para uma outra palavra também, que é a palavra morte. A palavra morte tem sido usada várias vezes para traduzir Seol ou Hades, mas a própria Bíblia distingue entre Seol ou Hades e morte. Em Apocalipse 1:18, lemos que o Senhor Jesus Cristo tem as chaves da morte e do Hades. Ainda no mesmo livro, vemos um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, cujo nome é a morte, capítulo 6, verso 8. E o texto acrescenta que o Hades o seguia. Se o Hades seguia a morte, então Hades não é a morte. Muito lógico. Mesmo usando as palavras figurativamente, o Espírito Santo mantém a distinção. No fim do Apocalipse, encontramos as duas palavras mais uma vez. Tanto a morte como o Hades serão lançados no lago de fogo. Apocalipse 20, 13 e 14. Hades, portanto, não é a morte. E por último, vamos falar de além. A versão atualizada usa além várias vezes nas suas tentativas de traduzir Seol ou Hades. De todas as palavras usadas, é essa que mais se aproxima da ideia original, embora não seja adequada. A palavra além é um tanto vaga, pois ela não indica exatamente a posição daquele que partiu. Indica apenas que não está mais na terra dos vivos, que está no além. Esta é aproximadamente a ideia contida na palavra Seol ou Hades. Entretanto, o Seol ou Hades é um estado provisório e a palavra além não transmite esta ideia. Ok? Então é isso, queridos. Nós vimos, então, que essas palavras todas não fazem referência à palavra Hades, né? Conforme o grego, Seol conforme o hebraico, ok? Mas, na nossa próxima aula, ainda na lição número 8,
nós vamos ver o que realmente é Seol e Hades, ok? E aí vamos responder duas perguntas muito importantes. O que acontece com o descrente quando ele morre? E qual é o destino depois da morte dos salvos desta época? Aí vamos concluir esta aula com a resposta a essas duas perguntas, ok? Muito bom. Então, antes de eu orar com você, para encerrarmos a aula de hoje, eu quero lembrar você, querido, de dizer aí que gostou do nosso vídeo. Se você realmente gostou, é claro, dê um like, aperta aí no dedinho, acesse o sininho para você receber as atualizações do nosso canal e também compartilhe o nosso vídeo. Se você ainda não se inscreveu, por favor, inscreva-se no canal. Você vai estar sendo atualizado de todos os vídeos novos. Nós colocamos alguns vídeos por semana no canal e você vai poder estar se atualizando, ok? Nós temos hoje alguns cursos que você pode acompanhar. Temos o Panorama Bíblico, que é um curso de um estudo amplo da Bíblia, né? Ele é panorâmico de toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Temos também o curso, este curso aqui, O Ser Humano e o Seu Destino, que é um dos cursos que fazem parte da Escola Bíblica Palavra Viva. E o segundo curso, que faz parte também da Escola Bíblica, é o curso Doenças do Nosso Século. Você pode entrar lá e seguir essas aulas participando de todos esses cursos, ok? Fique com a gente. Nós temos muitas novidades ainda no nosso canal e temos indicações de livros. Semana que vem quero indicar uma literatura específica da Missão Palavra Viva sobre esse tema aqui, Sheol, Hades, Inferno, sabe? É uma literatura bem direcionada e que você só vai encontrar conosco aqui, tá bom? Não é um livro que você vai encontrar nas livrarias evangélicas, ok? É material de curso que nós damos. Pai, em nome de Jesus eu quero agradecer ao Senhor por nos abençoar nesse dia, dar-nos condições de estarmos compartilhando a Tua Palavra com tantas pessoas através desse canal poderoso que é a mídia, a internet, o YouTube, esse canal. Que o Senhor nos abençoe e abençoe agora cada aluno da Escola Palavra Viva. Quero abençoar a todos, Senhor. Vem trazendo saúde, vem trazendo proteção, prosperidade, paz, alegria ao coração de todos os nossos alunos. Que essa palavra possa encontrar aquele que está precisando de consolo, porque o nosso consolo, Pai, é saber que um dia nós partiremos deste mundo, mas poderemos estar eternamente contigo, numa eternidade feliz, sem a presença do pecado, do diabo, dos demônios, vivendo eternamente com o Senhor. Que o Senhor possa revelar esta alegria ao coração de todos aqueles que porventura estejam ouvindo esta mensagem, que ele possa entregar realmente a vida a Cristo, para se tornar alguém herdeiro da vida eterna em Cristo Jesus. Obrigado, Pai, a nossa gratidão, Senhor, por mais esta oportunidade de compartilharmos e ensinarmos a Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Um forte abraço a todos vocês, até o nosso próximo vídeo, aqui na Escola Bíblica Palavra Viva, e o nosso curso, O Ser Humano e o Seu Destino. Fique com Deus e até lá.